Olá, irmãos, eu vos venho falar-te a vós mesmos de uma grande visão celestial que tive. Foi há uns 2 anos atrás. Eu, como uma pessoa de pouco conhecimento nas palavras sagradas, mas vos venho dizer o que aconteceu comigo em 2 visões celestiais que tive. Eu nem tenho 2º grau completo, leio pouco a Bíblia, sou uma pessoa considerada humilde, mas o que tenho para vos falar são coisas de Deus, são visões celestiais, pois eu mesmo pedi esse dom a Deus e Ele me deu esse dom. Eu vos falo primeiramente, irmãos, da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra. Eu vos falo como o Senhor tem me usado como um profeta consagrado por Deus, não pelo homem. Eu vos falo, irmãos, de uma grande tribulação que há de vir para os moradores da terra, assim como está escrito em alguns livros da Bíblia, em Apocalipse. Eu vos falo da grande tribulação, assim como ela vai ser, como eu passei naquela visão, foi revelada na Bíblia e eu tive uma visão celestial. E também tive outra da Nova Jerusalém, assim como ao discípulo foi mostrada. Assim também eu a vi, mas não andei em suas ruas na visão. Eu apenas vi de longe. Mas, irmão, eu te falo primeiramente da grande tribulação. É realmente como a Bíblia diz, assim como algumas músicas proféticas dizem que uma luz vai aparecer no horizonte. E eu vi lá onde o sol se põe, quando eu estava dormindo em uma visão que tive. Isso já faz uns 2 anos e pouco, quase 3 anos. E eu te falo, é real. O que a Bíblia fala é verdadeiro. As palavras são fiéis e verdadeiras, irmãos. Eu vos alerto, porque há de vir uma grande tribulação sobre essa terra. Há de vir uma grande tribulação em que todos vão ser provados. A última hora. Muitos hão de cair nessa hora, porque diz a palavra que vai ter a colheita no reino de Deus, separar o joio do trigo. É verdade, irmão, nessa hora poucos vão resistir, porque vão ser defamados. Poucos vão resistir ao pecado naquele momento. Virá primeiro uma grande tribulação sobre toda a terra, sobre todos os habitantes. Em seguida, o sol se apagará. E em terceiro lugar, uma luz vai raiar no horizonte onde o sol se põe, como um relâmpago. Vai partir de onde o sol se põe, do oriente para o ocidente, para onde o sol nasce. Vai chegar no meio do céu. Então, irmão, as nuvens vão se abrir, uma para o lado direito, outra para o lado esquerdo. Pois assim como faz um risco nas nuvens, aquele relâmpago. Um relâmpago reto que nasce no oriente e se mostra no ocidente. Uma rapidez imensa, irmão. É questão de 2 segundos. Tudo isso vai acontecer.
E eu vi nessa visão celestial. Eu estava naquela visão como que estava vendo todas aquelas coisas acontecer. É verdade, irmão. E quando eu olhei para o céu, para onde aquele relâmpago parou, no meio do céu, ali uma nuvem abriu para o lado direito, outra nuvem abriu para o lado esquerdo. E lá em cima, lá no infinito, uma estrela, de repente, em questão de segundo, de milésimo de segundo, já estava aqui. Essa luz, como uma estrela, se transformou em um homem, cuja face resplandecia como banhada no mel. O seu rosto perfeito, seu rosto resplandecia. O seu cabelo social, as suas vestes branco e rosa, branco e púrpura, e camisa de manga longa, mas ela vinha do ombro e cingia no meio do peito. Era aberta aqui em cima que via todo o seu peito, forte, como um soldado mais forte do exército. O seu peito perfeito, os seus pés como o latão reluzente, como os pés de uma criança que nunca pisou no chão, como os pés de uma criança de 1 ano de idade, os pés perfeitos, lisos, sem defeito nenhum, sem defeito no seu nariz, nos seus olhos apaixonados. Irmãos, de braços abertos ele estava, e virava uma luz, automaticamente ia ficando transparente, e novamente virava um homem, ia ficando transparente, virando uma luz resplandecente. Irmãos, eu estava ali de frente, olhando para ele, ele lá em cima flutuando. E ele com voz de cigano, uma voz mansa, olhava para, quando eu me deparo, que olho para o lado, estava um exército, todos em fila de vestes brancas. O vestido daquele que estava em cima, flutuando, era mais curto. E aqueles que estavam, o seu exército, que estavam olhando para ele, tinha cabelos lisos e longos que até o ombro. Aqueles com feição de criança, todos em uma só feição. Todos com a feição de criança e corpo de adulto. Cabelos lisos. E todos com a voz só. No meio daquele exército só saía uma voz, mas todos abriam a boca e pregavam a palavra eterna. Pregavam palavras da Bíblia como um pastor na igreja, pregando para os fiéis, pregando para o povo. Irmãos, o que eu te falo é verdade. Eu vi tudo isso em uma visão e eu estava ali olhando para ele, me apaixonei, pois sob um cheiro de flor, de rosa, de um cheiro e a luz resplandecente, ela clareou toda a terra, todo o espaço, pois estávamos na escuridão. E ele continuava a pregar a palavra sagrada da Bíblia, pronunciava as palavras da Bíblia sagrada. Quando ele parava, o exército seu continuava, pois diz a Bíblia que eles têm o Evangelho eterno. Foi uma visão celestial que eu tive da grande tribulação. Eu estou passando para vocês. Estou confirmando que é real, é verdadeira. Essa visão está na Bíblia. Eu, primeiramente, naquela hora da tribulação, ergui a mão direita para o céu
e clamei, valei-me, Senhor. Foi assim que a luz saiu do oriente, lá de onde o sol se põe, do oeste, foi para o leste. Essa luz que fez um risco nas nuvens, tudo isso está na Bíblia. Eu fui conferir depois, conversei com pastores, fui para a igreja, pois eu não estava frequentando a igreja, nem conhecia a palavra. E naquela visão eu clamava, eu me deparei todo cheio de graxa, minhas vestes naquela visão. Eu estava com as vestes cheias de graxa, todo sujo. E ali eu clamava, olhe para mim, Senhor. E ele com a voz mansa olhava e pregava a palavra para aqueles que estavam ali de frente a ele, todos em fila, um exército com a feição de criança e corpo de adulto. E eu clamava, olhe para mim, Senhor, me senti enciumado. Eu clamava, olha para mim, Senhor, olha para mim. E ele olhou, e como uma flor murchando, ele foi se entristecendo a sua face. E eu clamei, Senhor, eu te amo, e comecei a marchar na direção que ele estava, só que ele estava em cima, flutuando. Eu clamava, olhe para mim, Senhor. Eu clamava, continuei a clamar. Em seguida, eu comecei a clamar que eu não conhecia palavra de Bíblia nenhuma, que eu não conhecia nada da Bíblia, mas eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. E ele se alegrou, ele alegrou a sua face. E aí eu acordei e confesso a vocês que não era sonho, é uma visão celestial que o Senhor, mostrando a sua vinda, como vai ser, como está na Bíblia. Eu tive essa visão. Eu afirmo a vocês, a todos vocês, que essa visão é verdadeira. Eu afirmo. Eu vos falo de coisas sagradas. E a segunda visão, essa foi a primeira, eu vou vos contar, da Nova Jerusalém. Glórias a Deus que me deu esse dom. Eu te agradeço, Senhor, estou pronunciando a tua palavra a todos os habitantes da terra. Pela internet, pelo computador, vou espalhar, Senhor, essa visão. E vai ser para salvar milhões de almas para o Senhor, pois arrependam que é chegado próximo o reino de Deus. Arrependam-se de todo o pecado e vós será salvo. Diz a palavra, aquele que se arrepender herdará do reino de Deus. Se arrependam enquanto é cedo, pois haverá grande tribulação, que nem a Bíblia diz. Palavra do Senhor. Aleluia.